Bem-vindos! Hoje vamos contar uma história triste, mas necessária. A história de um habitante de Cabo Verde que desapareceu para sempre. A foca monge. Vamos viajar no tempo para um arquipélago com as praias cheias de vida. As estatísticas mostram que mais de 95% de quem nos vê não é subscritor. Se a nossa história e a nossa natureza lhe interessam, ajude-nos a chegar aos 2.000 inscritos antes do final do ano. Dê um gosto e subscreva. E lembre-se, estas imagens são recriações artísticas. Quando os navegadores portugueses chegaram a Cabo Verde, encontraram um mundo natural que hoje mal conseguimos imaginar. Para além das aves e dos pequenos répteis, as costas e as praias de algumas ilhas eram o lar de uma população próspera de grandes mamíferos marinhos. Não eram baleias nem golfinhos, mas sim uma espécie de foca, a foca monge do Mediterrâneo, que vivia aqui em total tranquilidade, num dos seus últimos santuários atlânticos. A espécie que habitava as nossas ilhas era a Monachus monachus, a mesma que hoje se encontra criticamente ameaçada de extinção no Mediterrâneo e numa pequena colônia na Madeira. No século XV, no entanto, a sua população era vasta e estendia-se por uma área muito maior. Cabo Verde, com as suas praias desertas e as suas grutas costeiras, era o habitat perfeito para a reprodução e o descanso destes animais que não tinham predadores em terra. Os primeiros relatos dos exploradores, como o do veneziano Alvise Cadamosto, descrevem este encontro com espanto. Ele escreveu ter encontrado um número tão grande de focas nos ilhéus desabitados que pareciam incontáveis. Ele descreve também um detalhe crucial. Os animais não tinham qualquer medo dos homens. Tendo vivido aqui durante milênios sem predadores terrestres, eles eram dóceis e curiosos, o que, tragicamente, viria a ser a sua desgraça. O seu habitat preferido em Cabo Verde eram as ilhas e ilhéus mais remotos e desabitados, longe de qualquer perturbação. As praias de areia da Boa Vista, do Sal, de Santa Luzia e especialmente dos ilhéus Raso e Branco eram as suas maternidades. Ali, as fêmeas davam à luz as suas crias e amamentavam-nas em segurança. Eram os verdadeiros donos das praias, os reis da costa cabo-verdiana, numa era de uma pureza ecológica que se perdeu para sempre. A chegada dos seres humanos, em 1460, marcou o início do fim para a foca monge em Cabo Verde. Os primeiros colonos não viram nestes animais uma maravilha da natureza, mas sim um recurso a ser explorado. A mentalidade da época era puramente extrativista. A pele da foca era de alta qualidade, usada para fazer sapatos, cintos e outras peças de couro. Mas o seu bem mais valioso era a espessa camada de gordura que as protegia do frio do oceano. Esta gordura era derretida para produzir óleo, que se tornou numa das primeiras e mais importantes exportações de Cabo Verde. O óleo de foca era um combustível valioso, usado na Europa para a iluminação em lamparinas e também como um lubrificante para máquinas. A caça à foca tornou-se rapidamente numa indústria sistemática e altamente lucrativa, impulsionada pela enorme procura europeia e pela facilidade com que os animais podiam ser capturados. O método de caça era terrivelmente eficaz e brutal. Como as focas não tinham medo do homem, os caçadores podiam simplesmente caminhar pelas praias e matá-las à paulada, sem qualquer dificuldade ou risco. Eram abatidas em massa, incluindo fêmeas e crias, numa carnificina que visava apenas a extração rápida do maior número de peles e de gordura possível. A docilidade, que era um produto da sua vivência isolada, tornou-se na sua maior vulnerabilidade. Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, a caça continuou de forma implacável. As colônias que antes contavam com milhares de indivíduos foram sendo sistematicamente dizimadas. O que antes era uma atividade econômica importante tornou-se cada vez mais difícil à medida que o número de focas diminuía drasticamente. Os caçadores tinham de viajar para os ilhéus mais remotos e perigosos para encontrar os últimos redutos destes animais. No século XIX,
A foca monge já era uma raridade em Cabo Verde. A sua população tinha sido reduzida a uns poucos indivíduos, que se refugiavam nas grutas mais inacessíveis dos ilhéus desabitados, como o Raso e o Branco. Tinham aprendido a ter medo do homem, mas era tarde demais. A sua diversidade genética tinha sido destruída e a sua população era demasiado pequena para poder recuperar, mesmo que a caça diminuísse. As últimas décadas da sua existência em Cabo Verde são mal documentadas. Elas desapareceram em silêncio, sem que a ciência da época se apercebesse da extinção que estava a ocorrer. Os últimos registros são os relatos de pescadores idosos que, na sua juventude, no início do século XX, ainda se lembravam de ter visto ou ouvido falar de um lobo marinho, o nome local para a foca, escondido numa gruta remota. A extinção da foca monge de Cabo Verde foi finalmente confirmada em meados do século XX. O último reduto atlântico desta espécie, a sul da Madeira, tinha sido completamente aniquilado. Um animal que tinha habitado estas ilhas por milhares de anos foi levado à extinção em menos de 500 anos de presença humana. É a mais trágica e irreversível perda da biodiversidade da nossa história. Um capítulo que nos deve encher de vergonha e servir de lição. Haveria outras espécies de focas? Os registros históricos e os estudos biológicos são unânimes. A única espécie que alguma vez habitou Cabo Verde foi a foca monge do Mediterrâneo. As nossas águas, embora ricas, são demasiado quentes para as espécies de focas de climas frios. A foca monge era a única perfeitamente adaptada a este ambiente subtropical. Com o seu desaparecimento, perdemos todo um ramo da nossa megafauna marinha. Estamos a meio da nossa viagem pela história da foca monge. É uma história triste, mas que precisa de ser contada para que não repitamos os mesmos erros. Se acha importante preservar a memória da nossa natureza perdida, ajude-nos a partilhar esta história. Mais de 95% de quem nos vê não subscreveu. A sua subscrição ajuda-nos a chegar à nossa meta de 2.000 inscritos. É um gesto de apoio à nossa história e à nossa natureza. Obrigado. O impacto ecológico do seu desaparecimento é difícil de calcular. Como um predador de topo na zona costeira, a foca monge desempenhava um papel importante no equilíbrio do ecossistema. A sua ausência alterou a cadeia alimentar de formas que só agora começamos a entender. Perdemos não apenas uma espécie, mas uma função vital no complexo sistema da vida marinha que rodeia as nossas ilhas. O que resta hoje da foca monge em Cabo Verde? Apenas as memórias e os nomes. Alguns topônimos, nomes de lugares, podem ser ecos da sua presença. Lugares como a Ponta da Salina, na Boa Vista, poderiam ter sido batizados devido à sua importância para as focas e para a indústria do sal e do óleo. Mas para além destas vagas pistas, o animal desapareceu por completo da nossa paisagem e da nossa memória coletiva. A história da foca monge de Cabo Verde é uma lição brutal sobre a consequência da exploração desenfreada de recursos. É a história de como a procura por lucro a curto prazo pode levar a uma perda permanente e incalculável. A extinção não é algo que acontece apenas em lugares distantes. Aconteceu aqui nas nossas praias, com um animal que fazia parte da identidade original do nosso arquipélago. Hoje, quando olhamos para as praias desertas dos nossos ilhéus, devemos imaginar como seriam se ainda fossem povoadas por estas colônias de focas. O som dos seus chamamentos, a visão dos seus corpos a descansar na areia. É uma imagem de um Cabo Verde mais selvagem, mais rico e mais completo, um paraíso natural que perdemos para sempre por causa da ganância e da falta de visão dos nossos antepassados. É uma perda que deve motivar-nos a proteger o que ainda resta. Obrigado por nos ter acompanhado nesta história melancólica da foca monge. Conhecer o que perdemos é o primeiro passo para valorizar e proteger o que ainda temos. Se este vídeo o tocou, por favor, mostre o seu apoio com um gosto e partilhe-o. E se ainda não o fez, ajude-nos a alcançar a nossa meta. Subscreva o canal. O seu apoio é essencial. Até a próxima.